O milionário fica chocado ao encontrar 3 bebês e uma mendiga negra escondida na fazenda. Era uma manhã qualquer, dessas em que o sol brilha alto, e o canto dos pássaros mistura a brisa do campo com a rotina de João Medeiros, um agricultor de 52 anos. Desde que Maria, sua amada esposa, falecera, a solidão se instalara na casa da fazenda. As memórias dela dançavam no ar, mas agora uma estranha melancolia o envolvia como um cobertor pesado. João se dedicava ao seu trabalho, arando a terra, cuidando das plantações, mas a sensação de que algo faltava era constante. Ao amanhecer, enquanto colhia o milho maduro, um som inusitado começou a cortar o ar sereno, um choro de bebês. Como um farol em meio à escuridão, o som o guiou. A curiosidade tomou conta de João. Ele seguiu o eco, atravessando o milharal, e quando chegou ao fim, sua visão se encheu de algo que nunca esperaria. 3 crianças, todas pequenas, estavam ali, aconchegadas em uma cesta desgastada, envolvidas em mantas. O que aconteceu aqui? Ele pensou, tomando consciência da fragilidade daquela cena. Ao lado da cesta, uma mulher de pele escura estava caída, exausta e em um estado lastimável. Sem pensar 2 vezes, ele correu até ela, munido de um instinto paternal despertado na mesma hora em que viu as crianças. A mulher apresentava marcas de sofrimento, mas ainda tinha uma força inegável. Com um esforço monumental, ela revelou ser Carmen. Na mão, segurava uma carta amarelada. João, cuide deles. Isabela, em caso de emergência. As palavras caíram como uma bomba. Isabela, uma jovem que Maria ajudara anos antes, era a mãe das crianças. Aquela era uma luta pela vida, e João não hesitou em prometer o que fosse preciso para cuidar dos filhos de coração que Maria sempre sonhou em ter. Com Dona Teresa, sua vizinha prestativa, ajudando a cuidar das crianças, a nova rotina começou a florescer na fazenda. Mas logo, uma sombra surgiu na porta de casa. Luciana, a irmã de Isabela, chegou com um olhar determinado e a preocupação à flor da pele. Elas precisam voltar comigo. Você não pode mantê-las aqui, disse com a voz firme. A batalha interna de João começou. Tornar-se pai de repente e perder aquilo que ganhara era uma dor que ele não estava preparado para enfrentar. Enquanto Luciana observava o jeito carinhoso que João tratava as crianças, seu coração começou a vacilar. Seria possível que aqueles pequenos crescessem felizes sob os cuidados de João? Mas as preocupações ainda reverberavam. E então, a visita inesperada de Helena, irmã de Maria, trouxe um novo sopro de esperança. Ela sabia dos desafios que a criação de girassóis começavam a brotar nos cantos da fazenda, flores que pareciam sussurrar segredos do passado. E agora, 10 anos depois daquele dia fatídico e extraordinário, João refletia sobre a nova vida que havia construído, sentindo a presença de Maria a cada pétala que desabrochava. O tempo passou, mas os ecos do passado estavam prestes a se intensificar, mostrando que o maior desafio ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua par. Ele sorriu ao ver Clara, a mais velha, correr atrás de um coelho.
A alegria que elas trouxeram para sua vida era inegável. A presença de Helena era um apoio constante, e aos poucos a família se estabeleceu. Mas num dia qualquer, quando o sol ainda não havia despontado completamente, tudo mudou. Um estrondo repentino cutucou seu sono, fazendo o céu parecer chefe de uma tempestade. A porta da frente bateu violentamente, como se alguém estivesse decidido a invadir seu mundo. João levantou-se apressado, o coração disparado, e foi em direção ao barulho. Ao abrir a porta, o que viu o deixou paralisado. Ali à sua frente estava Luciana, a irmã de Isabela. Com uma expressão angustiada, ela segurava um envelope amarelado, repleto de gravuras e selos. Você precisa ver isso, João. É urgente. O tom de sua voz cortou o ar. Antes que ele pudesse responder, Luciana desenterrou o envelope e começou a despejar suas cartas. João, confuso, observou uma foto desbotada cair no chão. Ao abaixar-se, seu mundo começou a desmoronar. A imagem mostrava uma jovem, sorridente, segurando uma criança com um fundo familiar. Mas não era uma criança qualquer. Era uma das meninas que ele cuidava. Os traços eram tão semelhantes que o sangue sorveu seus instintos. Luciana ofegava, a tensão da revelação estampada em seu rosto. Essa é a verdadeira história, João. As crianças, elas não são apenas filhas de Isabela. Você precisa saber. Essa aqui é a foto da verdadeira mãe delas, e é você quem precisa cuidar dela. Um grito de pânico e confusão rasgou a silenciosa atmosfera. O que você está dizendo, Luciana? Elas são minhas agora. Isabela me deixou essa responsabilidade. Não! Você não entende. Isabela não é a mãe biológica delas. Elas são filhas de uma relação de amor entre ela e outro homem. E no fundo, essa mulher que você acredita ter salvado está em risco. O verdadeiro pai já está em busca delas. A realidade soou como um relâmpago, e a cada palavra, as fundações do que João havia construído começaram a ruir. A suspeita de que o homem que havia sido desprezado nas sombras de sua memória poderia voltar para exigir essas crianças, seu lar, fez seu estômago revirar. Ele olhou para trás, as crianças rindo e brincando, e se sentiu preso em uma maré de incertezas. Suor gelado escorreu pela sua testa. Ele não estava preparado para essa batalha. Não agora, não depois de construir uma vida. Luciana, você precisa me dizer tudo. Como você sabe disso? Quem é esse homem? O que você sabe sobre Isabela? Luciana fechou os olhos numa mistura de dor e medo, como se sua própria história estivesse sendo desnudada. Tudo. Eu vou contar tudo. Mas você precisa estar pronto. Isso vai mudar tudo. E naquele instante, enquanto o dia começava a clarear, um novo medo se instalou no coração de João. O passado que acreditava ter superado agora voltava, ameaçando engolir tudo o que havia amado. E saboreou o gosto amargo da dúvida. O que mais havia escondido sobre aquelas crianças? Qual seria o preço pela verdade? João olhou para as pequenas figuras brincando, e a pergunta ecoou em sua mente. Eu realmente as conheço? Agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas a escuridão que se aproximava era palpável e devastadora. Naquele instante, enquanto o dia começava a clarear, um novo medo se instalou no coração de João. O passado que acreditava ter superado agora voltava, ameaçando engolir tudo o que havia amado. A luz suave da manhã iluminava o rosto de Luciana, e ele percebeu que ela estava prestes a soltar outra bomba. João, você precisa saber. Não são apenas as crianças que estão em perigo. A voz dela tremia. Ele nunca a tinha visto tão aflita. O que poderia ser tão sério? Luciana puxou de novo o envelope e começou a folhear as cartas. Olha isso! Exclamou, segurando outra foto. Era uma imagem de Isabela, mas com um homem ao lado dela.
João inclinou-se para ver melhor, e algo na expressão dele fez seu coração disparar. O homem na foto tinha um olhar intenso, como se carregasse a dor de um passado que não queria esquecer. Este homem, ele é o pai delas, não o que você imagina. Isabela escapou e estava fugindo dele para proteger as meninas. Ele não parou de procurá-las. E agora ele está voltando. Luciana disse com os olhos arregalados. O choque atingiu João como um soco no estômago. Não, isso não pode ser verdade. Sim, João, há mais. O nome dele é Rafael. Ele está atrás de Isabela e das crianças há anos. Eu soube que ele chegou na cidade. Ele quer as filhas e não vai parar por nada. Você precisa entender. A mente de João trabalhava freneticamente. Ele havia construído uma vida, um lar ao redor daquelas crianças. Ele olhou para Clara, Ana e Lúcia correndo no gramado despreocupadas. Como ele poderia permitir que essa sombra do passado as alcançasse? Luciana, precisamos fazer alguma coisa. Como podemos protegê-las? O desespero começou a invadir suas palavras. A angústia me pareceu preencher o ar ao redor deles. E então, como se o universo escutasse seus medos, um carro parou em frente à fazenda. João virou-se para ver um veículo escuro, com vidros escurecidos. Seu coração pulou. Quem é aquele? Ele não precisava perguntar, o sentimento de perigo pairava como uma nuvem sobre eles. Luciana também percebeu. Pode ser ele! Temos que nos esconder agora! A urgência na voz dela deixou João apavorado. Com um impulso, ele agarrou a mão dela e os dois correram em direção ao celeiro, onde poderiam se esconder. As crianças continuavam a brincar, alheias ao medo que cercava a casa. Enquanto se escondiam entre as caixas de ferramentas, a adrenalina pulsava em João. A respiração de Luciana estava acelerada. Ele não pode saber que você está aqui. Não podemos deixar que ele chegue até elas. Mas quando a porta da frente se abriu e passos pesados ecoaram, algo profundo se quebrou dentro de João. Ele olhou para Luciana e, pela primeira vez, viu não só a irmã de Isabela, mas alguém que compartilhava uma verdadeira preocupação e um pavor genuíno pela segurança das crianças. O laço que havia se formado entre eles, desde que encontraram aquelas meninas, agora se tornava uma armadura contra o inesperado. A poucos metros dali, um homem alto começou a entrar na casa. A sombra dele projetou-se longa e ameaçadora. E quando ele girou o rosto em direção ao sol, que ainda não havia se levantado completamente, João congelou. A expressão do homem era bem familiar. Detalhes que João nunca tinha notado antes. A mesma linha do queixo, os olhos castanhos que lembravam Clara. O quê? O pensamento parou. O tempo pareceu congelar. Esse homem não era um estranho. Ele era um fantasma do passado que João nunca quis enfrentar. Rafael era seu irmão. As revelações que se desenrolavam eram como um desespero absoluto. Como alguém que lhe conhecia, que deveria ser parte da sua vida, poderia ameaçar tudo o que ele amava. Um nó apertou-se na garganta de João dessa vez. Não era apenas uma luta por crianças. Era uma briga familiar, e a verdade estava prestes a explodir. O que ele faria agora? Protegeria suas filhas ou confrontaria o passado? E a pergunta ecoava, carregada de um peso avassalador. O que mais está escondido na história dessa família? Enquanto a porta se abria e Rafael entrava, o ar parecia se comprimir ao redor de João. A imagem que ele tinha do irmão, distante e apagada, se tornava vívida, uma sombra do passado prestes a engolir seu presente. O olhar de Rafael percorreu o ambiente, até parar em João. O reconhecimento foi instantâneo, como se os laços de sangue criassem uma tensão elétrica entre eles. João, Rafael disse, com uma voz baixa e cheia de autoritarismo. Eu vou levar as meninas.
Aquela afirmação cortou o silêncio da casa como uma faca. João estava paralisado, o coração disparado. Ele se lembrou de todas as promessas que fizera para aquelas crianças, de cada sorrisinho que havia ajudado a construir. Você não pode fazer isso, ele respondeu, a voz tremendo. Elas são minha responsabilidade agora. Responsabilidade? A risada de Rafael era um eco cruel. Você pensa que pode substituí-las da noite para o dia? Elas pertencem a mim. Eu sou o pai. E sempre fui. A raiva dele fervia como um vulcão pronto para entrar em erupção. Enquanto isso, Luciana observava de seu esconderijo, presa entre o medo e a necessidade de agir. O que Rafael dizia não era apenas uma ameaça vazia. Ele realmente acreditava no que afirmava. E naquele momento, tudo parecia desmoronar. Ela se lembrou de todas as vezes em que ouvira as conversas sobre ele, o homem que havia desaparecido e deixado um estigma de dor. João, tomando coragem, decidiu que não poderia deixar Rafael levar as meninas. O impulso protetor o dominou. Se você se aproximar delas, não respondo pelas consequências. Ele se colocou entre Rafael e as crianças, que ainda estavam despreocupadas lá fora. Rafael olhou para o irmão, analisando. Você não entende. Há muito mais em jogo do que você pensa. E enquanto falava, sua expressão mudou. A dureza no rosto dele se dissolveu por instantes, revelando um olhar de desespero. Elas estão em perigo, João. Você não imagina. O que aconteceu com Isabela não é só sobre mim. É sobre algo muito maior. João franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O que há de errado? O clima mudava ao redor deles, a tensão aumentando, enquanto Rafael hesitava, como se estivesse segurando um segredo devastador. Ele respirou fundo e, com a voz trêmula, continuou. Isabela não fugiu apenas de mim. Ela estava envolvida em algo mais sombrio. Rafael apertou a mão e as palavras lhe escaparam. Ela estava sendo ameaçada por pessoas que a queriam calar. Se eu não a tivesse procurado, talvez tivesse sido a última vez que a vi. O chão sob os pés de João parecia desmoronar. Você está dizendo que Isabela não só fugiu, mas que a vida dela estava em risco? O medo cresceu. Cada sílaba de Rafael trazia à tona um novo pesadelo. Como isso se relacionava com as crianças? Rafael fixou os olhos em João, o desespero agora claro. E agora que ela se foi, eles vão vir atrás delas. Você precisa entender, não é só eu. Estão dispostos a tudo para silenciar o que aconteceu. O peso da revelação caiu como um manto pesado sobre João. A implicação era horrenda. Não só ele lutava pelo que considerava seu, mas agora segurava uma arma apontada para seu próprio coração, sem saber quem eram os reais inimigos. E assim, enquanto a verdade despedaçava o que restava da segurança de João, um grito cortou o ar. Era Clara. O pânico tomou conta dele quando se virou, apenas para ver a sombra de um carro parado na entrada da fazenda. Uma figura familiar emergindo das sombras. Helena, sua tia, com o olhar assombrado, apontou para o carro. Eles vieram, João. Eles estão aqui. A realidade havia mudado novamente. O que antes era uma luta pela paternidade, agora se tornava um jogo de sobrevivência. A vida deles estava em risco, e o que tinham construído estava prestes a desmoronar. A última pergunta que ecoou na mente de João, enquanto ele corria em direção a Clara, foi: quem são eles e até onde vão para encerrar essa história? Enquanto a porta se abria e Rafael entrava, o ar parecia se comprimir ao redor de João. O reconhecimento foi instantâneo, gerando um choque no peito como um soco violento. Não pode ser. A realidade parecia uma sombra ameaçadora,
e ele sentiu o sangue escorregar do rosto. João, Rafael disse, com uma voz que misturava firmeza e desespero, eu vou levar as meninas. Aquelas palavras cortaram João como uma faca afiada. O impulso protetor que ele havia construído por anos se tornado um grito silencioso dentro dele. Você não pode. Elas são minhas e eu cuido delas. A indignação queimava. Mas elas não são apenas suas. Elas são minhas filhas também. Rafael usou o desprezo como uma armadura, mas havia algo nos olhos dele que fazia João hesitar. A única razão pela qual eu estou aqui é que elas estão em perigo. Isabela não fugiu apenas de mim, e você precisa entender. Há pessoas que querem o que é meu. O estômago de João se notou. O que você quer dizer com isso? O pavor começou a insinuar-se enquanto Rafael hesitava. Ela estava envolvida com um grupo. Algo mais obscuro. Pode parecer loucura, mas tanto eu quanto Isabela estávamos sendo constantemente vigiados. Ela me contactou antes de desaparecer. Eu não sabia o que estava acontecendo até agora, mas os detalhes são. Antes que ele pudesse completar, uma voz conhecida cortou o ar. Rafael! A figura de Helena apareceu na entrada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Você não devia estar aqui. Helena! A expressão de Rafael mudou. Você não entende. Não posso deixar que elas fiquem aqui. Você precisa me ajudar. No que está se metendo, Rafael? Helena parecia assustada. O que você fez? João olhou de Rafael para Helena. A confusão dominava sua mente. O que você sabe, Helena? O que você e Rafael não estão me dizendo? O nó na garganta de João a apertou, e sua determinação se fortaleceu. É mais grave do que aparenta, João, disse Helena, com a voz trêmula. Rafael não apenas fugiu do passado, ele também é alvo. Duarte, o homem que estava atrás de Isabela, pode estar em qualquer lugar. O peso daquelas palavras desabou sobre João. Duarte, o nome ecoou, trazendo sensações de perigo imediato. Ele está atrás das meninas? Exatamente. Helena respondeu, o desespero em seus olhos espelhando o que João sentia. Se ele descobrir onde estão, será um desastre. E eu tenho informações que mudam tudo. Seus olhos brilharam com uma intensidade crescente, como se estivessem prestes a revelar um segredo antigo. E então, a reviravolta aconteceu. Do nada, um tiro estourou no ar, reverberando como um trovão, e a janela da sala estilhaçou-se em 1000 pedaços. O impacto atirou todos para o chão. O medo acabou com qualquer fôlego. Clara, Ana e Lúcia, que brincavam, começaram a gritar, e a risada das crianças virou um lamento agudo. Corra, agora! João gritou. O instinto o tomou. Ele se levantou, olhando para Rafael, que parecia atordoado. As meninas! Enquanto todos se moviam rápido, uma figura surgiu da entrada da fazenda. Um homem alto, envolto em escuridão. Rafael! Ele gritou, a raiva e o desespero em sua voz ecoando como um lamento. Você não deveria ter vindo. João olhou para o homem, um pânico grisalhando sua mente. A realidade se esmagava sobre ele. A verdade que ele pensava ter construído se despedaçava. Aquela não era simplesmente uma luta familiar. Era uma batalha que atravessava gerações. A dor pulsava entre eles como um remorso eterno. Enquanto a cena se desenrolava, a pergunta cortante ecoou em sua mente. O que mais está escondido nessa história? Um nó formou-se. As crianças estavam em perigo, mas a verdadeira luta estava apenas começando, e tudo que João acreditava ser verdadeiro agora estava ameaçado por sombras de um passado que ele nunca imaginou que tivesse que enfrentar.
Enquanto a porta se abria e Rafael entrava, João sentiu seu coração disparar. O mundo estava em câmera lenta. Tudo virou um bo. Na sala, o olhar de Rafael era uma tempestade. João, ele gritou, desorientado. Você não entende, não são apenas as crianças que estão em perigo. O ar estava pesado com a tensão. João piscou, confuso. Do que você está falando? O que pode ser mais sério do que isso? Rafael parecia hesitar, como se ponderasse entre revelar o que sabia ou negociar tempo. É sobre a mulher que ela tinha medo, João. Não era só eu. Havia homens. Homens poderosos. Isabela se envolveu em algo muito mais sombrio do que estamos imaginando. E agora eles vieram atrás dela. E podem querer as meninas. Por que você não me contou isso antes? A raiva se misturava ao medo. A imagem de Clara, Ana e Lúcia, brincando inocentemente do lado de fora, queimou em sua mente. O que eles querem? Neste instante, uma sombra se projetou na entrada. O coração de João disparou novamente. Um homem alto e imponente apareceu. Seu sorriso era cruel. Olha quem encontramos. Ele olhou para Rafael com um brilho de triunfo. Você finalmente trouxe a família de volta para casa. João travou. Quem é você? O truque de palavras escapava dele. O pânico tomou conta. Vigilante, venho da parte de Duarte. Ele se aproximou, os olhos fixos em João. A vida que você construiu aqui é uma ilusão. As meninas pertencem a um legado que você não pode imaginar. As palavras ecoaram como um golpe. João não conseguia respirar, cortando o ar. Legado? Que legado? Rafael, agora pálido como um fantasma, murmurou. João, eu precisava proteger você. Eles estão atrás do que Isabela levou. E nós somos a chave. Seu olhar de tristeza transformou-se em desespero. Eles não vão parar. João fez uma pausa. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma forma horrenda. É você quem eles querem? O pavor encheu seu coração. A verdade repentina o arrasou. Não pode estar falando sério. Isso não pode ser real. Então, Vigilante levantou uma foto desbotada que parecia antiga. Era uma imagem de Isabela. Mas ao lado dela estava um homem com a mesma expressão de determinação. Esse é o verdadeiro pai, e ele não está brincando. Você não tinha ideia do que ela escondeu, não é? Não pode ser, João gritou. Como assim? Tudo o que acreditava ser verdade estava se desmoronando. As crianças, que se aproximavam se divertindo, congelaram ao ver os rostos sombrios que ocupavam a sala. Um silêncio mortal se instalou. Clara olhou para ele com olhos grandes, esperando uma resposta. A inocência naquelas pequenas faces se tornava um peso esmagador. Cale-se! Vigilante gritou, fazendo todos recuarem. A história não termina aqui. Lamento, mas não temos tempo para explicações. E ninguém vai se machucar se cooperarem. Era uma barganha e tanto. João percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e as regras não eram as que ele conhecia. Ele sentiu seus lábios secarem, o nó no estômago apertando mais. Rafael, agora visivelmente abalado, disse: João, você precisa entender. Se eu não agir, eles vão ficar com as crianças. Eles sabem onde estão, sabem quem somos. E neste momento, uma verdade devastadora atingiu João como um raio. Você sabia que Isabela não era só a mãe delas. A pergunta lhe escapou, uma acusação e uma súplica. Um último silêncio se instalou, e olhos brilhantes se fixaram, como se a sala estivesse prestes a desabar. Rafael, antes tão protetor, agora parecia um homem quebrado, vulnerável. Ela
fez o que pôde. E você precisa decidir. Irá ficar e lutar por elas ou deixá-las partir? As palavras finais giraram na mente de João como um vento tempestuoso. Ele olhou os rostos das meninas, cada um mais preocupado que o outro, questionando tudo. E uma pergunta cruel ecoou em sua mente. O que mais eles escondem? O que mais Isabela não contou? A verdade estava mais obscura do que pensava, e a batalha que estava prestes a começar era mais do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a porta se abria e Rafael entrava, João sentiu seu coração disparar. O mundo parecia girar em câmera lenta. O frio cortante do temor atravessava sua espinha. Ele olhou para Rafael, o homem que se tornara um estranho. "Você não pode fazer isso. Elas são minhas!" gritou, sentindo a adrenalina pulsar. "Mas elas são minhas também!" Rafael quase rugiu em resposta, sua voz transbordando de emoção. "Você não sabe o que está em jogo. Isabela se envolveu em algo muito maior do que nós dois." Aquelas palavras soaram pesadas no ar. João estava prestes a perguntar o que ele significava com isso, quando uma sombra surgiu na entrada. Um homem imponente com um olhar implacável. "Precisamos falar. Agora." Ele disparou com uma voz que deixava claro que não havia espaço para contestação. João congelou. O estômago encolheu. "Quem é você?" questionou, já sabendo que a resposta não seria boa. "Sou Duarte", o homem disse, e o silêncio na sala se fez ensurdecedor. A menção do nome trouxe um calafrio nas costas de João. Ele nunca havia ouvido falar dele, mas a reação de Rafael dizia tudo. "E venho buscar o que é meu", ele continuou, ignorando a expressão de desespero no rosto do irmão. João sentiu um nó na garganta, mal conseguindo processar as palavras. "O que você quer dizer com isso?" Ele queria tempo, queria entender. As crianças começaram a se aproximar, curiosas e despreocupadas, e isso fez seu coração acelerar ainda mais. Duarte sorriu, mas era um sorriso sombrio. "Isabela deixou um legado, e não se trata apenas de você e Rafael. As meninas têm um futuro que vocês não podem imaginar. Elas precisam vir comigo. Jamais." João gritou, colocando-se à frente das crianças. O choque da situação era avassalador. "Você não vai falar assim com elas. Elas não vão a lugar algum." Duarte desviou o olhar para Rafael e uma tensão rápida atravessou o ambiente. "Você sempre foi um tolo, Rafael, acobertando coisas que não deveria. Você sabe que elas não são apenas crianças. Elas têm poderes que nem você, nem João conseguem compreender." A revelação caiu como uma bomba. João piscou, tentando se recompor. "Poderes? Que poderes? Do que você está falando?" Rafael, com a voz embargada, abriu a boca para responder, mas Duarte o interrompeu. "Se você tivesse acreditado em sua mãe de verdade, saberia que o sangue delas não é comum." Ele gesticulou, apontando para Clara, Ana e Lúcia. "Elas são parte de algo maior, e este homem aqui comprometido com elas não é um pai, mas uma armadilha." João sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? Tudo o que ele havia considerado verdade agora estava desmoronando. Queria gritar, perguntar mais, mas mal conseguia articular palavras. "Você não é o único que se preocupa com essas meninas", Rafael finalmente declarou, sua voz cortando o ar. "Mas eles virão, quando souberem que você está aqui, que você as protege. Eles não vão hesitar em fazer o que for preciso." Duarte sorriu a afirmar, e então fez um gesto sutil. "A questão, meus caros, é: quem vai estar de pé quando o tempo se esgotar?" Nesse exato momento, o som de um carro acelerando ecoou pela estrada fora da fazenda. Tudo em João gritou para que ele se preparasse. Um frio percorreu sua espinha, ao perceber que essa era uma advertência.
Ele olhou para as crianças, precisando protegê-las. Você sabe quem está no carro? João questionou com a voz trêmula. Sim, Duarte respondeu, e a frieza em seu tom fez João sentir um nó se apertar no estômago. E não estará sozinho. Eles trouxeram ajudantes. O pânico se espalhou como fogo. Rafael deu um passo à frente, e mesmo com o medo estampado no rosto, havia uma faísca de determinação. Você precisa acreditar em mim, João. Não o deixe pegar as crianças. Elas precisam de você. A verdade é que aquelas palavras nunca chegaram ao fim. O carro parou e dezenas de figuras surgiram, armadas e ameaçadoras, prontos para invadir a fazenda. A tensão no ar se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Um som ensurdecedor disparou, junto com gritos de choque. A única coisa que João conseguia pensar era que o presente estava prestes a se chocar com um passado que ele achava ter enterrado, e a pergunta ecoou em sua mente: o que realmente somos, uns para os outros? Enquanto a realidade se despedaçava, o futuro prometia apenas um caos. As crianças começaram a correr, e a única certeza que João tinha era que, sejam quais forem os segredos que se ocultavam, a luta estava apenas começando. Enquanto a porta se abria e Rafael entrava, João sentiu seu coração disparar. O mundo parecia girar em câmera lenta. O frio cortante do temor atravessava sua espinha. Ele olhou para Rafael, o homem que se tornara um estranho. Você não pode fazer isso. Elas são minhas, gritou, sentindo a adrenalina pulsar. Mas elas são minhas também. Rafael quase rugiu em resposta, sua voz transbordando de emoção. Você não sabe o que está em jogo. Isabela se envolveu em algo muito maior do que nós dois. Aquelas palavras soaram pesadas no ar. João estava prestes a perguntar o que ele significava com isso, quando uma sombra surgiu na entrada. Um homem imponente, com um olhar implacável. Precisamos falar. Agora! Ele disparou com uma voz que deixava claro que não havia espaço para contestação. João congelou, o estômago encolheu. Quem é você? Questionou, já sabendo que a resposta não seria boa. Sou Duarte, o homem disse, e o silêncio na sala se fez ensurdecedor. A menção do nome trouxe um calafrio nas costas de João. Ele nunca havia ouvido falar dele, mas a reação de Rafael dizia tudo. E venho buscar o que é meu, ele continuou, ignorando a expressão de desespero no rosto do irmão. João sentiu um nó na garganta, mal conseguindo processar as palavras. O que você quer dizer com isso? Ele queria tempo, queria entender. As crianças começaram a se aproximar, curiosas e despreocupadas, e isso fez seu coração acelerar ainda mais. Duarte sorriu, mas era um sorriso sombrio. Isabela deixou um legado. E não se trata apenas de você e Rafael. As meninas têm um futuro que vocês não podem imaginar. Elas precisam vir comigo. Jamais! João gritou, colocando-se à frente das crianças. O choque da situação era avassalador. Você não vai falar assim com elas. Elas não vão a lugar algum. Duarte desviou o olhar para Rafael e uma tensão rápida atravessou o ambiente. Você sempre foi um tolo, Rafael, acobertando coisas que não deveria. Você sabe que elas não são apenas crianças. Elas têm poderes que nem você, nem João, conseguem compreender. A revelação caiu como uma bomba. João piscou, tentando se recompor. Poderes? Que poderes? Do que você está falando? Rafael, com a voz embargada, abriu a boca para responder, mas Duarte o interrompeu. Se você tivesse acreditado em sua mãe de verdade, saberia que o sangue delas não é comum. Ele gesticulou, apontando para Clara, Ana e Lúcia. Elas são parte de algo maior,
E este homem aqui comprometido com elas não é um pai, mas uma armadilha. João sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? Tudo o que ele havia considerado verdade agora estava desmoronando. Queria gritar, perguntar mais, mas mal conseguia articular palavras. Você não é o único que se preocupa com essas meninas, Rafael finalmente declarou, sua voz cortando o ar. Mas eles virão. Quando souberem que você está aqui, que você as protege, eles não vão hesitar em fazer o que for preciso. Duarte sorriu de forma afirmativa e então fez um gesto sutil. A questão, meus caros, é quem vai estar de pé quando o tempo se esgotar. Nesse exato momento, o som de um carro acelerando ecoou pela estrada fora da fazenda. Tudo em João gritou para que ele se preparasse. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que essa era uma advertência. Ele olhou para as crianças, precisando protegê-las. Você sabe quem está no carro? João questionou, com a voz trêmula. Sim, Duarte respondeu, e a frieza em seu tom fez João sentir um nó se apertar no estômago. E não estará sozinho. Eles trouxeram ajudantes. O pânico se espalhou como fogo. Rafael deu um passo à frente, e mesmo com o medo estampado no rosto, havia uma faísca de determinação. Você precisa acreditar em mim, João. Não o deixe pegar as crianças. Elas precisam de você. A verdade é que aquelas palavras nunca chegaram ao fim. O carro parou e dezenas de figuras surgiram, armadas e ameaçadoras, prontos para invadir a fazenda. A tensão no ar se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Um som ensurdecedor disparou, junto com gritos de choque. A única coisa que João conseguia pensar era que o presente estava prestes a se chocar com um passado que ele achava ter enterrado. E a pergunta ecoou em sua mente. O que realmente somos uns para os outros? Enquanto a realidade se despedaçava, o futuro prometia apenas um caos. E então, como se as sombras estivessem esperando o momento certo, uma das figuras conhecidas se destacou entre as outras. Mãe, a palavra escapuliu da boca de João como um sussurro. Os olhos dele se arregalaram ao reconhecer a mulher que se aproximava. Era Helena, mas não como ele a conhecia. Seus olhos, antes cheios de preocupação, agora brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ela carregava consigo uma energia que João nunca tinha visto antes. Vocês não entendem, Helena disse com a voz firme e, ao pronunciar as palavras, ergueu as mãos. No mesmo instante, um brilho ofuscante emanou delas, criando uma barreira luminosa ao redor das crianças. Eu sou a chave. Eu sempre fui. João sentiu seu coração parar. Helena, o que vocês estão fazendo? Ele sentiu um pavor profundo, misturado a uma incredulidade angustiante. A imagem de sua tia agora era algo que remetia mais a uma figura de poder, ao mesmo tempo em que sua mente lutava para conciliar a realidade que vivia. O olhar de Rafael era de total perplexidade, e de repente tudo começou a fazer sentido. As palavras de Duarte ecoaram em sua mente. As meninas têm poderes que nem você nem João conseguem compreender. Helena olhou diretamente para João, e a expressão dela transmitiu uma mensagem que ele nunca poderia imaginar. Elas não são apenas filhas de Isabela, e nem mesmo de Rafael. A verdade é que eu sou a mãe delas. O choque foi como um golpe na barriga, e tudo ao seu redor se desfez em um emaranhado de emoções. Não pode ser. João estava descontrolado. Sua mente vagueou em busca de resposta, questionando cada fragmento do passado que achava ter entendido. Você é irmã de Isabela? Não só isso, João.
O passado que você conhece não é tudo o que parece. Isabela me escondeu muito, e agora elas estão em perigo por causa disso. A verdade gelada atingiu João como uma onda. Ele olhou para as crianças que continuavam brincando, sem entender as complexas voltas da vida. De repente, a luta não parecia ser apenas contra uma força externa, mas uma batalha contra segredos que poderiam destruir tudo o que ele havia construído. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? A pergunta girou como uma tempestade em sua mente. E diante daquela revelação, o futuro parecia tão incerto quanto a escuridão que cercava a fazenda. Enquanto Helena revelava sua verdade, a sala pareceu encolher, como se o ar estivesse sendo sugado para fora. João, atordoado, estava à beira de um colapso. As palavras dela reverberavam em sua mente, como um eco que não deixava espaço para dúvida. Mãe das meninas? A noção era tão absurda que ele se perguntou se aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta principal da fazenda foi arrombada com um impacto tão pesado que os objetos nas prateleiras tremeram. João virou-se rapidamente, o coração acelerado. Um grupo de homens entrou, com olhares ferozes e armas em punho. O caos parecia ter um gosto amargo no ar. Mova-se! Onde estão as meninas? Um dos homens gritou, brandindo uma arma que reluzia sob a luz fraca da sala. A tensão subiu instantaneamente, como um balão prestes a estourar. João instintivamente se colocou na frente de Clara, Ana e Lúcia, que estavam paralisadas, aterrorizadas. "Fiquem atrás de mim!" ele comandou, seus olhos varrendo o ambiente. Rafael, agora em um compasso de pânico, se virou para Helena. "É isso que você queria? Colocar todos em perigo? Não é o que você pensa. Eu não sabia que eles viriam tão cedo." Ela gritou, mas a desespero em sua voz não parecia suficiente para convencer ninguém ali. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Os homens se aproximaram, seus rostos cobertos, exceto por um, que avançou com uma confiança inquietante. Era Duarte, e seu olhar era de pura malícia. "Eu avisei que você não deveria ter trazido elas para cá, Rafael. Elas não pertencem a você." João cerrou os punhos, a adrenalina correndo em suas veias. "Saiam, não se aproximem delas." O medo se transformava em uma onda de raiva, pungente e verdadeira. Duarte riu, um riso frio e desdenhoso. "Ah, João, você realmente pensa que pode proteger o que não entende? E você, Helena, nossa pequena traidora? Você é a chave, mas nunca soube como usar a porta." Uma tensão elétrica passou pelo ar. João, sem entender completamente, olhou para Helena, buscando respostas em seu olhar. As mentiras estavam se multiplicando. Ele sentia como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando, revelando um abismo de traições e segredos. "Não, você não entende. As meninas são..." Ela começou, mas foi interrompida pelo apontar da arma de Duarte. "Silêncio. Se você tem algum amor delas, melhor não arriscar. Vamos resolver isso de uma vez por todas." Os meninos começaram a chorar, e um aperto no coração de João parecia quase insuportável. Ele olhou para as pequenas, com os olhos cheios de medo. O tempo parecia se arrastar, cada segundo prolongando a agonia. Duarte sorriu mais, como se estivesse saboreando a dor das revelações. "Elas nunca foram parte da sua vida, João. Você apenas desempenhou um papel. As meninas são a herança de poder que você nunca soube." Fez uma pausa, virando-se para olhar diretamente nos olhos de Clara. "Você será a chave para tudo isso, e eu vou levá-las comigo." De repente, Rafael gritou: "Não, elas não podem ir com você.
O que cercá-las é mais perigoso do que você imagina. Ele estava desesperado, seus olhos brilhando com raiva e sofrimento. E, quando menos esperavam, uma explosão ressoou. O vidro se estilhaçou, e uma lufada de vento forte entrou pela porta. Um dos homens de Duarte caiu, atingido. A confusão tomou conta, e o chão começou a tremer, como se a terra estivesse respondendo à ameaça que pairava sobre eles. "Caiam!" João gritou, protegendo as meninas com seu corpo. O barulho era ensurdecedor, mas entre os gritos e o caos, algo assombroso aconteceu. Uma luz bruxuleante emanou de Clara, formando uma barreira protetora ao redor delas. "Meu Deus!" Helena exclamou, espantada e intrigada. Todos olharam para a menina, que estava descoberta e com os olhos brilhando de poder. "Clara, como você?" O olhar de Duarte se transformou de surpresa para fúria. "O que você fez? O que elas são?" Suas palavras ecoaram em raiva, mas o clima mudara completamente. João percebeu que as meninas não eram apenas alvo. Elas eram o alvo. O que mais estavam escondendo? Qual era a verdadeira natureza delas? A última pergunta que ecoou na mente de João foi poderosa e devastadora. Quem exatamente são essas crianças que eu pensei que conhecia? E neste instante, o futuro deles parecia mais incerto do que nunca, abrindo uma porta para um abismo de mistérios e perigos. A luz ao redor de Clara cresceu, irradiando um brilho intenso que iluminou todos no cômodo. João observou perplexo e atordoado, enquanto as crianças olhavam para ela com olhos cheios de esperança e surpresa. "Eu sou a chave!" Clara gritou, sua voz misturando-se com a luz. O brilho focou-se ao redor dela, criando uma barreira quase mágica que envolveu as meninas. Duarte, tomado pelo medo, recuou com a expressão distorcida de pavor. "O que você fez?" O chão tremeu novamente, e como se as forças ao redor se concentrassem na energia emanada da menina, o ar vibrou com uma eletricidade palpável. João sentiu um ímpeto de proteção e corajoso se lançou para frente. "Nada vai acontecer com elas!" gritou, determinado e destemido. Rafael, por outro lado, ficou sem palavras. Ele olhou para Clara, então para Helena, e não conseguiu esconder a confusão em seu rosto. Como ela pode?" Sua voz trêmula ecoou em meio ao caos. O que era real? A telinha entre o que ele conhecia e o que agora se desenrolava foi ao chão, e ele sentiu a pressão de 1000 perguntas. Duarte estava agora furioso. "Você não entende, criança. Esse poder é perigoso. Eles a usarão contra você." Ele gesticulou ameaçador. Mas não passou de um eco para o susto que parecia ter tomado de conta de todos. "Volte! Não ouse se mover!" O clima na sala estava como um campo de batalha. E enquanto João tentava compreender a nova dinâmica, as lembranças de seus medos antigos começaram a se desfazer. "Você não vai tocar nelas!" Sua voz se tornou um rugido. A luz em torno de Clara cresceu ainda mais, e a determinação canalizada pela força dela parecia transbordar. De repente, com um movimento inesperado, Clara apontou para o chão e, com um flicker, conectou-se ao poder supremo que sempre estivera dentro dela. A luz se intensificou ainda mais, e uma onda de energia percorreu todo o cômodo, transbordando para fora. "O que está acontecendo?" Helena virou-se para olhar João angustiada. A imagem dela fragilizada, mas carregada de determinação, mostrou que era hora de enfrentar essa verdade de uma vez por todas. "Precisamos unir nossos poderes." Os olhos de João piscaram como se visse uma nova possibilidade. "Claro!" ele exclamou,
estendendo a mão para Clara e Helena. As meninas estavam vivendo seu momento, e ele percebeu que a união deles era o que precisava ser feito. Rafael os seguiu, e enquanto a luz os unia, uma onda de energia começou a girar em torno deles. O pavor nos olhos de Duarte foi substituído por um horror genuíno. Com um gesto, ele tentou pressionar o grupo, mas Clara, com um leve murmúrio, ergueu a barreira mais alta. O assento sob os pés de Duarte sentiu-se flutuar em uma força oposta. O poder não é um fardo, mas uma bênção, Clara gritou. As palavras ressonaram pelo ar e a luz irrompeu em esplendor, envolvendo todos e formando um escudo protetor sólido ao redor deles. E ali, naquele ato de coragem, João percebeu o vínculo que eles compartilhavam. Uma conexão não apenas de obrigação, mas de amor e proteção. Num último esforço, Duarte gritou: "Vocês não vão me prender aqui. Eu não vou desistir tão facilmente." Mas enquanto os feixes de luz criavam correntes poderosas, ele percebeu que seu tempo havia passado. Não havia como vencer aquilo que amava. A explosão de cores iluminou a sala, e um silêncio mortal se estabeleceu por um instante. Quando a luz finalmente se dispersou, João sentiu a forte batida em seu coração. Olhando ao redor, viu as meninas, Clara, Ana e Lúcia, sussurrando palavras travadas em gratidão. E mesmo em meio à tensão que havia o cercado, havia um novo ânimo. Eles haviam vencido essa batalha, mas ainda havia perguntas reverberando. O passado de Isabela, o poder oculto, a ameaça de Duarte. Tudo isso se transformou em incerteza. Enquanto João olhava para a casa que por um momento parecia segura, ele sabia que outros desafios poderiam estar à espreita. Agora, juntos, segurando-se firmemente, os sentimentos de João eram complexos. Ele respirou fundo. "O que faremos agora?" "Cuidaremos delas e lutaremos por um futuro", respondeu Helena, enquanto Clara acenava em concordância. A luz ao redor delas gradualmente se dissipou, e pequenas promessas flutuaram no ar. E enquanto a cena se acalmava, João sentiu uma nova determinação dentro de si. Era tempo de pensar no futuro, mas entre os mistérios que vinham à tona, uma pergunta sempre pairava como um velo escuro. Quem mais está em busca de nós? E você? O que você acha que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.